No vídeo de hoje nós veremos o caso macabro de uma universitária que foi transformada em uma cobaia de laboratório pelo próprio pai. O caso de Abigail aconteceu nos Estados Unidos em 1943 e até hoje provoca espanto e surpresa na sociedade. O Projeto Abigail. Você já deve ter ouvido falar sobre a famosa Área 51 e todo o mistério que ronda esse local, que é cheio de muitas histórias e que deixam qualquer um assustado. Pois bem, tudo começou por volta de 1943 em um campo auxiliar das bases aéreas de testes e treinamentos de Nevada, nos Estados Unidos. Entre os moradores, circulava um boato de que nesse local aconteciam coisas muito misteriosas. Em pouco tempo, a curiosidade das pessoas também passou a ser dos jornalistas, despertando grande interesse em muitas revistas e jornais da época, que desejavam descobrir a todo custo informações ou tirar uma fotografia do interior da área. O local era protegido por muitos soldados que se encontravam espalhados ao redor da zona, que mesmo assim não era suficiente para intimidar os curiosos jornalistas, que logo criaram um plano para descobrir o que eles estavam escondendo. Eles conseguiram posteriormente encontrar os endereços de alguns dos funcionários da limpeza, com a intenção de oferecer dinheiro por algumas informações. Dentre elas, um nome foi descoberto, o de Abigail Reston. Segundo relatos, Abigail era filha de um dos cientistas, que também era chefe da Área 51, e seu nome era Albert Reston. Com receio de novos conflitos ou guerras, e por acharem que as conquistas de Hitler vieram por conta de seu grande interesse em experimentos científicos, supostamente os Estados Unidos passou a investir em pesquisas genéticas para melhorar os soldados. Você consegue lembrar de Capitão América? Pois era algo parecido o que eles tentavam reproduzir, mas tinha um grande problema para a realização deste experimento, pois ninguém estava disposto a se transformar em uma cobaia. Além disso, outra barreira para a realização da experiência era o receio que eles tinham de que fosse descoberto por seus possíveis inimigos. Com todos esses problemas, o então cientista Albert Reston se viu obrigado a buscar alguém de confiança, e ele conseguiu pensar em apenas uma pessoa para isso: a sua própria filha Abigail. O grande cientista estava cego por sucesso e acreditava que a universitária poderia resistir aos procedimentos, inclusive a exposição à radiação. E mesmo com seus colegas de trabalho tendo alertado o mesmo, Albert preferiu seguir com seus experimentos. Então eles começaram a mobilizar as equipes de cientistas para começar o então Projeto Abigail. No início dos procedimentos, eles já começaram a perceber leves deformações no rosto da paciente, e embora Albert estivesse ciente e acompanhando tudo, e mesmo com o aviso dos colegas, preferiu dar continuidade à experiência. Com o tempo, a jovem se transformava pouco a pouco em um ser jamais visto na história. O tom de sua pele já não era o mesmo, seu cabelo era ralo e branco, e mesmo com o resultado inesperado, o cientista não se abalou e resolveu continuar. Albert sentia muito por sua filha, mas a sua ambição pela ciência e pelo sucesso já havia o cegado, e no fundo ele tinha esperanças de que ela pudesse se recuperar. Porém, relatos de pessoas que trabalhavam na Área 51 na época afirmaram que isso não aconteceu, e alguns funcionários não sabiam com que lidavam, e eles revelaram para os jornalistas que apenas viam uma sombra de formato estranho. O tom branco e pálido da pele de Abigail e a forma como ela parecia estar envelhecendo cada vez mais, cheia de rugas e com seus cabelos brancos caindo, à medida que o experimento continuava, tornavam a situação cada vez mais sinistra. Embora tudo isso fosse realmente assustador, o pai de Abigail já estava decidido e determinado que levaria o plano até as últimas consequências. E ao contrário do que você deve estar pensando, Albert amava sim sua filha Abigail, e com todo o seu coração, mas ele estava ciente de que se parasse o experimento naquele momento, Abigail morreria, e ele ainda tinha esperança de que após terminar todos os procedimentos, ela ainda pudesse se recuperar. Os funcionários da Área 51 chegaram a fazer revelações para os jornalistas de que diariamente eles precisavam levar enormes quantidades de comida para alimentar esta grande criatura sinistra que acabara de se transformar. E eles também avistavam sombras estranhas da criatura no interior da cela. Os funcionários descreviam a criatura que se encontrava dentro da cela como um ser gigantesco de aparência humana e alegavam que era constante ver o seu chefe, o cientista Albert Reston, passando várias horas falando e até mesmo chorando em frente à jaula gigantesca da criatura. A essas alturas, Abigail tinha perdido completamente a razão. Ela havia se tornado um monstro. Seu corpo havia crescido de forma descontrolada, medindo quase 3 metros de altura, seus ossos agora eram largos e ela conservava apenas um pouco de pele, e sua consciência não
era mais a mesma, e as mudanças ocorridas a transformaram em um animal selvagem. Todas as pessoas que formavam a equipe encarregada pela realização do experimento alegavam que a operação tinha sido uma catástrofe, resultando em um enorme fracasso, mas Albert continuava acreditando que aquilo poderia ser revertido e que tudo pudesse dar certo. O cientista se negava a todo custo a aceitar o seu insucesso no experimento e, principalmente, se negava a aceitar a sugestão de seus colegas de trabalho de que deveria acabar com a vida de Abigail. A pressão em cima de Albert de saber que ele era o responsável e autor daquela terrível mutação na sua própria filha fez com que ele viesse tirar sua própria vida, se suicidando 2 anos depois de ter começado o projeto Abigail. Na carta de despedida deixada por Albert, havia um apelo aos colegas cientistas envolvidos no experimento para que salvassem a sua filha Abigail, ou que pelo menos pudessem perdoá-lo por aquela catástrofe. Mas com a morte de Albert, o futuro de Abigail se tornava incerto e o exército americano não estava mais disposto a continuar gastando dinheiro e recurso para que ela pudesse se recuperar e voltar ao normal. Porém, resolveram atender ao pedido de Albert e não matá-la de forma direta. E por isso mesmo deixaram que a fome fosse responsável por isso e ordenaram que os funcionários deixassem de fazer comida para alimentá-la.